Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 27 de setembro de 2019. Valentina Sampaio, primeira trans da Victoria's Secret. Vitória para nós, parte 2. Primeira modelo transexual a integrar um catálogo da Victoria's Secret, a cearense Valentina Sampaio garante que realizou um sonho. Aos 22 anos, ela estrelou a campanha da linha Pink, da marca. Eu sempre quis estar lá, levar a diversidade e empoderar todas as trans que estão representadas, levantar a bandeira de todas e conquistar mais uma vitória para nós, afirma. A top brasileira é a primeira transexual a trabalhar para a grife de lingerie Victoria's Secret, que já tem Alessandra Ambrosio, Isabel Goulart, Laís Ribeiro, Adriana Lima e tantas outras que já desfilaram pela marca. Por meio das redes sociais, Valentina mostrou os bastidores de campanha para a Pink, uma das linhas da Versus, um sonho realizado e que representa muito, disse ela. A Angel Laís Ribeiro, Mariana Goldfarb, Dado Dolabella, Fernando Torquato e muitos outros fãs fizeram elogios nos comentários. Apesar da boa notícia com relação à marca, o famoso desfile Victoria's Secret Fashion Show 2019 ainda tem destino incerto, não sabendo se ele realmente irá acontecer este ano. Segundo Valentina, o momento em que a moda vive é de mudanças e evolução, e sua imagem estampada em uma marca como a Victoria's Secret é prova disso. É mais uma quebra de barreiras. Nós estamos lá. Fico lisonjeada de poder representar essa quebra de padrões. As fotos, segundo a modelo, foram feitas no mês de junho, em Nova York. Pela equipe, ela garante, foi recebida com muita atenção e carinho. As primeiras fotos devem ser lançadas até o próximo mês. A foto no backstage da sessão foi publicada no Instagram de Valentina e repercutiu positivamente entre os seus seguidores. Laís Ribeiro, única brasileira da Victoria's Secret e atualmente, foi uma das que parabenizou a colega. Luiz Gonzaga Pinheiro, no livro André Luiz e suas novas revelações, esclarece que muitos autores espíritas já se reportaram ao tema da inversão sexual sem, contudo, apresentarem uma teoria conclusiva, posto que ela não existe. Todavia, as hipóteses mais recorrentes decorrem de duas situações: um espírito passa muito tempo reencarnado na condição de homem, por exemplo, e de repente, volta à carne em roupagem feminina. Nesse caso, ele leva consigo o condicionamento masculino a que se habituou, naturalmente encontrando dificuldades para se exercitar com o novo corpo. Costumamos dizer em linguagem popular que é uma mulher com alma masculina. O inverso também ocorre. A segunda situação decorre da crueldade com que um homem, por exemplo, trata sua companheira desrespeitando sua fragilidade e seus direitos por ser fisicamente mais forte, impondo o domínio pela força bruta e ameaças. Nesse caso, para que ele sinta na pele a mesma condição opressiva, método pedagógico excelente para avaliar seu erro, ele reencarna na condição feminina por conta própria quando reconhece sua ignorância ou a isso é obrigado por reencarnações compulsórias. O inverso também pode ocorrer, mas é muito mais raro tal ocorrência. Vejamos como Silas, um dos instrutores de André, se reporta a este fato e os problemas inquietantes da inversão. Silas deu-se pressa em aclarar, não será preciso alongar elucidações. Considerando-se que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser, é natural que o espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. Contudo, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher,
furtando-lhe os direitos e cometendo abusos, em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina renascimento doloroso, em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira. Filha e mãe, diante de Deus, ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa que, depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma a terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando, quase sempre, a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio de sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem, perante o Senhor. Nessa definição, porém, não incluímos os grandes corações e os belos caracteres que, em muitas circunstâncias, reencarnam em corpos que lhes não correspondem aos mais recônditos sentimentos, posição solicitada por eles próprios, no intuito de operarem com mais segurança e valor, não só o acrisolamento moral de si mesmos, como também a execução de tarefas especializadas, através de estágios perigosos de solidão. Em favor do campo social terrestre que se lhes vale da renúncia construtiva para acelerar o passo no entendimento da vida e no progresso espiritual. Ação e reação, André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Todavia, em estudo feito no Centro Espírita Grão de Mostarda, Fortaleza, em grupo mediúnico por mim dirigido e destinado a aprofundamentos doutrinários, o que era feito com consultas aos mentores da casa, ouvimos deles, que trouxeram espíritos que já haviam passado pela situação de inversão sexual para que nos dessem suas impressões sobre o tema. Registrei esse estudo no livro 20 Temas Espíritas Empolgantes, editado pela M. de Capivari, São Paulo. O longo artigo descreve as teorias psicanalíticas que tentam explicar o homossexualismo, sem, contudo, nenhuma delas receber o apoio universal. Não nos ateremos a elas, pois nossa abordagem é espírita. Eis alguns tópicos que se resumem na palavra dos mentores, seguida de testemunhos de convidados por eles. O espírito, exercendo determinada sexualidade em uma ou mais encarnações, descompromissado com a ética, pode encarnar em um corpo de sexo oposto ao anterior, conservando em seu psiquismo os mesmos desejos sexuais passados, ou seja, muda de sexo, mas não altera o apetite sexual, troca de corpo, mas não renova a mente. Apresso-me a dizer que tal atitude não se constitui em regra geral e que a problemática não se liga diretamente ao tema reencarnação, mas às leis de causa e efeito. 2. Obsessão. A obsessão pode ser a causa de certos comportamentos sexuais invertidos. No livro de Filomeno de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão, psicografia de Divaldo Franco, observa-se um caso onde o obsessor, aliado a uma falange trevosa que o assiste, destaca um hipnotizador para modificar o interesse sexual de um jovem a quem persegue, inclinando-lhe a libido em sentido oposto ao da lei natural, induzindo-o ao homossexualismo. Este jovem busca o auxílio de um psicanalista, que o aconselha a assumir sua atual tendência, pois no seu entender de terapeuta, o certo é viver a vida, tudo o mais são tabus a serem quebrados. Claro que a nobre figura médica recebia sugestões do obsessor que o comandava com habilidade. Nesse exemplo, o obsessor encontrou as condições favoráveis ao seu intento, o que lhe garantiu o sucesso almejado, embora temporariamente. 3. Missão. Um espírito, preocupado com a questão do preconceito, marginalização e sofrimento dos homossexuais, pode pedir como missão nascer entre eles, com tendências para atuar como líder, pesquisador, defensor, moralizador, pois ninguém melhor do que um do próprio meio para atuar na libertação dos demais. Nesse caso singular, o homossexual missionário sublimaria os seus anseios internos de buscar prazer sexual, canalizando-os para a luta e defesa de seus irmãos.
convidados respeitosamente e acolhidos expondo suas opiniões e histórias de vida. 1. No princípio criou Deus os espíritos, simples, ignorantes e bissexuais. Sendo a mente criadora bissexual ou bipolar e criando o homem à sua imagem e semelhança, o criou bissexual. Digo bipolar não no que se refere ao prazer do sexo, mas à psique. Isso pode gerar tendências que não se constituem em pecado quando não praticadas. 2. Quando criança minha mãe sempre falava que não queria ter tido um filho homem. Ela sonhava em ter uma filha. Vestia-me com roupas femininas, fazia penteados, dava-me bonecas, fui introjetando a ideia de ser aquela filha desejada e me tornei afeminado. Quando cresci usei silicone, depilações, maquilagem, enfim, tornei-me homossexual. 3. Quando era ainda bem pequeno já tinha uma paixão louca por minha mãe. Como meu pai desfrutava os carinhos dela, passei a odiá-lo por este motivo. Certa vez eu surpreendi meu pai fazendo sexo com minha mãe, então o agredi e passei a odiá-lo ainda mais. Quando minha mãe morreu, ainda jovem, eu passei a procurar sua figura em outras mulheres. Não sei bem ao certo por que me tornei homossexual. 4. Eu passei nesta última encarnação por uma prova relacionada com o sexo. Eu tinha tendência homossexual e a sublimei. Foi uma prova, porque ela me foi imposta sem que eu soubesse ou participasse do planejamento reencarnatório elaborado para mim. Meus fiadores inverteram a minha psicologia masculina para que eu sentisse o que uma mulher sente. As minhas tendências foram geradas devido ao meu comportamento em encarnações passadas, onde eu me fartei demais com as mulheres e passei a buscar algo diferente. Como eu, graças a Deus, soube me comportar dignamente nesta última encarnação, obtive méritos para uma possível harmonização mental. 20 temas espíritas empolgantes, Luiz Gonzaga Pinheiro. O longo artigo ainda cita casos relacionados ao ontem, ao hoje e ao longínquo, descrevendo casos contados pelos espíritos, que provocaram uma inversão sexual, mesmo decorridos séculos do acontecido. Como aqui nos referimos aos apontamentos de André Luiz, no sentido de motivar o leitor a buscar suas obras e estudá-las, ou seja, é um atrativo, uma isca no bom sentido, julgamos conveniente pararmos por aqui. Atualmente esta questão do preconceito arrefeceu um pouco. A condição homossexual já não causa espanto e caminha para a aceitação plena. Acredito que mais acolhida ela será quando todos a entenderem e respeitarem e, importantíssimo, os homossexuais se respeitarem, pois o que choca não é a condição homossexual, mas a promiscuidade com a qual alguns a vivenciam. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de setembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.